formativa, que nós do Senac de Campos do Jordão, em parceria aí com a Secretaria Municipal de Educação, temos muita alegria, né? Uma honra para a gente, é um privilégio poder estar aí com vocês. Eu sou o Thiago Fessina, coordenador educacional do Senac. Hoje vai ser um dia legal, um dia divertido, criativo, cheio de energia aí, né? Com um convidado especial que alguns de vocês conhecem, um cara da casa, posso dizer, que é o Gabriel do Alibi. Mas antes de apresentá-lo, né, eu gostaria de agradecer a Marta, né, por continuarmos essa nossa parceria. Se eu não me engano, Marta, esse é o nosso 10º encontro, né, dessas atividades formativas todas que a gente vem aí, né? Então, eu queria abrir para você, Marta. Fique à vontade aí, tá? Só o microfone que está fechado. Eu acabei de fazer essa conta, Thiago. Falei, eu acho que hoje é o 10º encontro. Que legal. Bom, boa tarde a todos que estão presentes, os professores, os nossos amigos do SENAC. É muito oportuno, Thiago, falarmos de criatividade no momento que nós estamos tendo que nos inventar, né? Nos tornar cada vez mais criativos. E que bom que a criatividade a gente pode aprender. Eu acho que essa é uma excelente oportunidade. Estar com o Gabriel falando conosco sobre criatividade. E também não posso deixar de falar do momento importante da educação que nós estamos vivendo, né? Essa semana nós tivemos uma grande vitória para nós da escola pública, que é a aprovação ainda em primeira etapa do Fundeb, mas com boas chances dele ser, pelo placar esmagador que foi, a gente acredita que ele vai ser aprovado, inclusive no Senado, e nós não podemos deixar de comemorar, né? E dizer da nossa alegria dessa parceria com o Senac, que começou com a Camila há 7 anos atrás, e continua, Vinícius, com você, Thiago, com o Everton, que está chegando agora, Emerson, né, que está chegando agora, e com o Gabriel, que já é nosso parceiro. Agradeço a todos os professores que têm passado essas tardes conosco e desejo a todos nós uma boa aula. Obrigada, Thiago, eu estou por aqui. Obrigado, Marta. Eu agradeço, né? Para a gente é um reforço, né? É muito gratificante. E aí reforça, né, o compromisso que o Senac tem com a educação do nosso país e das cidades que a gente atua, no nosso caso aqui de Campos, com a nossa cidade de Campos do Jordão. Então é um presente que a gente tem, assim, uma oportunidade rara, única e que a gente é muito feliz de estar junto com vocês. O tema de hoje vai ser sobre criatividade em ação, né, olhando através dos problemas. O mediador será o Gabriel do Alibi, o mestre Jedi dos jogos, da criatividade, da inovação, um cara que eu admiro pra caramba, assim, alguns de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer. Antes de eu só passar a palavra para ele, eu estarei aqui com vocês nas atividades, né, e dizer, né, que desde a atividade anterior a gente está conseguindo emitir declaração para os participantes, né, para os professores, aí, equipes da rede municipal de Campos, que queira receber essa declaração. O pessoal que já fez a inscrição, mesmo que não tenha recebido a resposta por e-mail, mas que enviou os dados lá e apareceu que estava inscrito, fique tranquilo que a sua declaração estará disponível. O pessoal que fez na semana passada, hoje a gente já conseguiu disponibilizar, a gente vai estar enviando o link aí, combinando a melhor forma de vocês receberem, tá bem? Quem não conseguiu fazer a inscrição e está aqui participando com a gente, seja bem-vindo, participe. No final eu vou deixar meu e-mail, aí vocês conseguem estar me mandando aqui o e-mail de vocês, eu consigo também incluir aí posteriormente, tá bem? O importante é vocês estarem aqui com a gente. A gente é muito feliz por isso. Eu vou pedir somente para que vocês, né, desativem aí os microfones, por gentileza, e eu também vou pedir a gentileza de também desativar a câmera, mais por uma questão de dados, né, que eu quero dizer, o Microsoft Teams, ele é um aplicativo mais pesado, e às vezes nossa internet não é tão ágil assim, como a minha não é, aí às vezes oscila bastante aí, né, como a gente tem um número muito expressivo, né? A gente está agora com 104 participantes, e eu falo isso só para deixar o Gabriel meio nervoso. Se bem que é um cara que está acostumado com grandes plateias, ele vai tirar de letra isso daí, né? Então, sem delongas, né? Agradecer, reforçar, né? Dizer para vocês que é
que é muito legal estar aqui com vocês. Então, fiquem muito à vontade. A gente sabe que algumas pessoas não terão acesso ao chat mesmo, isso é uma questão do Microsoft Teams, não é nem do Senac. Pelo Senac, isso seria todo aberto mesmo, mas o Microsoft Teams impede alguns e-mails, e a gente não sabe muito bem por quê, de estar tendo acesso ao chat. Então, se algum momento você quiser, o Gabriel vai dizer para vocês fiquem à vontade para compartilhar aí, tá bom, gente? A atividade começa agora às 2h30 e vai até às 3h30. Sejam todos bem-vindos, boa atividade para vocês. É um prazer tê-los aqui com a gente. Bom, primeiro de tudo, eu quero agradecer pela introdução, agradecer a Marta. O importante é a gente ter amigo. Primeira dica que eu dou, tenham amigos, porque eles falam bem de vocês, né? Então, acho que vai ser bem bacana. O que eu preparei para vocês hoje é um bate-papo para a gente conversar um pouquinho sobre criatividade, mas eu vou precisar muito da ajuda de vocês, porque a gente não consegue falar de criatividade, trabalhar com criatividade sem a participação dos outros, né? Senão a gente vai ter só uma lente, só uma visão que é a minha lente. Então, é muito importante a gente fazer conexões e conversar com as pessoas e participar das atividades para poder falar efetivamente sobre criatividade, tá? Vou compartilhar aqui minha tela. Acho que vocês estão vendo. Alguém me dá um feedback se sim? Sim, tá aparecendo. Okay. Obrigado, pessoal. Bom, depois eu deixo essa apresentação disponível para todos, tá? Como eu fiz da outra vez no bate-papo sobre games. Essa apresentação em especial, eu vou mandar o link para a Marta, porque é uma apresentação que acho que vocês vão precisar para poder fazer uma atividade. Já adianto para todo mundo que tem lição de casa hoje, hein? Mas vai ser legal. Juro para vocês que vai ser bacana, tá? Se alguém precisar dos meus contatos, a apresentação está com links, então fiquem à vontade aí, quando receberem a apresentação, de entrar em contato. Bom, normalmente a gente faz esses bate-papos, né, da seguinte forma. As pessoas falam, principalmente as lives assim, né, senta, assiste num computador, mas nesse momento aqui, se você quiser convidar alguém, tem alguém do seu lado, tá? E que você quer chamar para poder participar desse bate-papo, fica à vontade, vai ser muito legal. Quanto mais pessoas tiver, melhor, tá? Às vezes o pessoal fala em sala de aula, não, desliguem os celulares, professores principalmente, né? Para prestar atenção. Nesse momento da criatividade, acho super bacana vocês deixarem o celular ligado, tá? Fiquem à vontade. Eu só peço para deixar o microfone desligado e a câmera desligada, enquanto você não vai falar comigo. Quando você for falar comigo, pode abrir a câmera, pode chamar, que estou aqui para a gente conversar, tá? Contribua com a conversa. Então, é isso que eu falei de chamar, de conversar, caso tenha alguma dúvida, né? Quem quiser escrever no chat, pode mandar. Se tiver alguma forma de vocês mandarem um sinal de fumaça, quiser mandar para algum amigo, fiquem à vontade. É um bate-papo bem aberto para todos, tá? E acho importante a gente bagunçar de forma organizada. Acho que o professor entende muito disso quando vai corrigir prova, né? Porque a gente faz uma bagunça, mas a gente se entende dentro daquela bagunça que a gente está fazendo, né? Então, esse bate-papo é alguma coisa que precisa ser organizada, mas que a gente acredita muito que é importante se divertir, é importante falar, é importante entrar no clima da brincadeira que vai acontecer, tá? E eu começo já com uma atividade para vocês. Muita gente acredita que a criatividade é um superpoder, tá? E que é inalcançável para muitos, e que algumas pessoas nascem travadas e coisas do tipo, né? Não sei se alguém acredita nisso, mas só para vocês saberem, a definição de superpoderes, né, são habilidades sobre-humanas, sobrenaturais ou paranormais. Então, se você pensa em alguma coisa que um humano normal não faça, isso é superpoder, né? Tem gente que faz canudinho com a língua, isso vem do DNA das pessoas, é genético. Mas para quem não faz, isso é um superpoder, é uma habilidade sobre-humana, né? Dentro da minha visão.
normalmente os superpoderes vêm de algumas origens. Então, eu estou falando de origem de mutação, como eu já falei, nos quadrinhos, nos animes, em filmes. Eles podem vir de ascendência alienígena, pode ser uma graça divina, uma infecção, uma contaminação, algum objeto mágico, poderes que são baseados em magia e até hereditariedade, né? Na verdade, acaba sendo também a questão do DNA, né? Do pai passa para o filho. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, existem diversos poderes. Eu acabei separando para vocês aqui uma lista de superpoderes. Então tem voar, regenerar, visão de raio-x, invisibilidade. Para quem não conhece, eu gosto de colocar essa porque essa é difícil quem conhece. Alguém sabe o que é preencelia? Quem souber pode abrir a câmera e falar aí, hein? Bom, preencelia. Sabe? Alguém abriu a câmera aí. Sabe o que é preencelia? Não. Preencelia é a habilidade que a pessoa tem de controlar os seus cabelos e esticar eles. Tem alguns personagens de quadrinhos que têm essas habilidades. Então, eu separei alguns itens dessa lista de superpoderes, tá? A lista de superpoderes, você pode escolher o poder que você quiser, tá? Eu vou abrir aqui só um instante, que como tem gente que está sem o chat, eu vou abrir aqui a nossa lista e o endereço dela. Essa lista é direto do... Não tem nenhum grande segredo, tá? É uma lista da Wikipédia, efetivamente, que fala um pouquinho do que é e quanto aconteceu. Então, nós temos aí as definições, explicações nos animes e exemplos de superpoderes, tá? O link dessa página é só você procurar na Wikipédia por superpoder e ele vai aparecer esse termo, tá? O que eu queria que vocês fizessem? Não precisa checar nessa lista, não. Isso aqui é uma curiosidade para vocês olharem posteriormente. Mas o que eu gostaria de vocês aqui agora? Eu queria que vocês escolhessem um superpoder para vocês, tá? Não precisa me falar, eu não é uma atividade de meditação. Você pode pensar agora nos próximos, vou contar aqui 15 segundos, 20 segundos, para você escolher um superpoder. Opa, deixa eu abrir o chat aqui que está pipocando, acho que tem gente escrevendo. Não, o pessoal entrando na sala. Alguém pode compartilhar comigo um superpoder que você escolheu, por favor? Só para quem quiser, tá? Não precisa ser todo mundo, qualquer pessoa. Eu queria que vocês escolhessem, ou alguém compartilhasse comigo aí o superpoder. Eu gostaria de compartilhar, pode? Pode falar. Regenerar. Regina, por que você escolheu regenerar? Eu não sou Regina, eu sou Célia. Perdão, apareceu Regina piscando aqui, perdão. Fala, Célia, perdão. Por que eu escolhi regenerar? Porque eu vi quando você falou desse regenerar aí, eu associei ele mais ou menos com a resiliência, sabe? Que é mais ou menos a gente tem que... O regenerar, você foi totalmente amassado ali, exprimido, daqui a pouco você tem que voltar de novo à sua origem, né? Então é mais ou menos isso que eu pensei. De certa forma, nós temos que nos regenerar nesse momento, né? Muito legal, ótima ideia. Regenerar é uma coisa que todo professor precisa, até porque tem aqueles dias que a gente sai surrado, né? Tem aqueles dias que são mais pesados e que é como se fosse a gente perdeu um membro, sabe? Às vezes. E a capacidade de regeneração, como você trouxe,
é essencial para todos nós. E que ela não é necessariamente sobre-humana, né? A gente consegue trabalhar para melhorar isso. Quem mais? Posso falar? Por favor. Visão de raio-x. Visão de raio-x, por quê? Porque eu acho que o professor ele deve enxergar além daquilo que ele está vendo, né? Enxergar através naquele momento. A visão de raio-x ela te dá a possibilidade de enxergar fora do contexto. Por isso que eu acho que é importante essa visão. Muito legal. O raio-x ele ajuda a gente a enxergar através de algo, né? Eu gosto muito de usar referências da cultura pop, até para poder facilitar a conversa com os alunos, né? Tem um filme que fala um pouquinho sobre a questão da mão, né? De que se você colocar a mão na sua frente e você focar na sua mão, você não consegue olhar o que tem atrás dela. Mas se você olhar para o fundo, mesmo com a mão na sua frente, a mão desfoca e você consegue ver além. Isso é um tipo de raio-x. E isso tem muito a ver com o que você está falando, com esse superpoder de ver além, né? De poder ver o que o aluno está sentindo, muitas vezes sem ele falar para a gente, né? Então, todos nós podemos desenvolver essa habilidade de raio-x, tá? Eu queria escutar mais uma pessoa. Ninguém mais? Bom, vou seguir aqui, hein? Por que eu gosto muito de falar sobre isso e de... Opa! Peraí, pronto. Por que eu gosto de tratar disso e de falar sobre isso e de mostrar essa questão dos superpoderes? Muitas vezes, até quem assiste esses filmes de artes marciais, de Kung Fu, né? Parece que eles fazem coisas sobre-humanas, né? E às vezes a gente não entende, até acha meio engraçado, meio cômico, né? Aquele artista marcial que pula 10 metros de altura e que sobe a parede sem esforço nenhum. Eu trouxe isso porque as pessoas muitas vezes não entendem. Na verdade, o Ocidente aqui, né? Ele acaba não entendendo muito o que é a essência, o que é o Kung Fu, tá? Tem um videozinho aqui nesse material, mas eu vou deixar o vídeo para vocês assistirem depois, tá bom? Eu tenho um texto dele, ele está transcrito aqui, tá? Kung Fu significa habilidade suprema pelo trabalho duro. Um grande poeta alcançou o Kung Fu. O pintor, o calígrafo, eles também têm Kung Fu. Até o cozinheiro, o que varre degraus, uma pessoa com um servo com muita perícia pode ter Kung Fu. Kung Fu nada mais é do que treino, preparação e repetição sem fim. No texto ele fala, até que sua mente esteja tão cansada e seus ossos doam. Porque até que você esteja cansado demais para suar e acabado demais para respirar, essa é a única forma de alcançar o Kung Fu. Na verdade, a gente fala sobre a repetição de tal forma que aquilo vire automático. Então, quando as pessoas falam para mim, criatividade é um superpoder? Não. Ter criatividade é só você tentar desenvolver o Kung Fu que você tem. A habilidade suprema pelo trabalho duro. Você exercitar essa criatividade, não ter medo de um desafio, não ter medo de alguma coisa que se coloca na frente e você tentar ultrapassar isso, né? Um exercício muito comum, eu sou da área de comunicação, eu vim de agência de publicidade, um exercício muito comum que a gente fazia era testar a criatividade pela ausência. Então, quando você tem muitas coisas possíveis, normalmente a gente se perde e não consegue criar algo novo. A partir do momento que a gente é reprimido ou não tem outras possibilidades, a criatividade é como se fosse um bichinho que é alimentado aí por essa ausência, por essa pobreza de coisas, né? Quando a gente pensa nesse momento que a gente está passando, a quantidade de
soluções que a gente arranja no nosso dia a dia é muito maior do que a gente tinha antes. Porque a gente, antes, não precisava usar a criatividade, por exemplo, para poder sair na rua. E hoje, a gente precisa usar a criatividade associada a todos os cuidados de higiene, de limpeza. Então, ter Kung Fu é você desenvolver uma habilidade. Eu tenho certeza que cada um aqui tem habilidades únicas. Alguns gostam de cozinhar. E se você faz isso com maestria, e as pessoas falam sobre como você é bom nisso, você tem Kung Fu. Kung Fu não é só uma arte marcial, mas é essa habilidade suprema através do trabalho duro a partir da repetição. Então, um segredo que eu dou aqui já para a gente conversar. A grande questão da criatividade é que ela precisa ser exercitada. Se você não exercitar a criatividade, ela vai ficar fraca, ela vai ficar flácida, assim como a mente, os músculos, quando eles não são exercitados. A criatividade é um músculo que precisa ser trabalhado. Falando sobre isso, eu vou passar bem rápido aqui, tá? A educação 3.0, que muita gente fala, passa por isso, por muita criatividade, né? A gente tem um painel aí, um gráfico, falando um pouquinho sobre as educações, né? Então, a educação 1.0 era só o professor, realizado num local físico, e a creche é mais para a diversão dos filhos. A educação 2.0 já deu um salto. O aluno aprende com o professor, mas também com seus colegas. O ensino é realizado na sala de aula, no espaço físico ou online. E a creche é um local para os pais deixarem os filhos enquanto trabalham. Ainda está sendo mal vista isso ainda. E hoje, quando a gente fala no 3.0, o aluno aprende não só com o professor, mas com cada pessoa ou algo que tenha algo para ensinar para ele. O aluno aprende nos espaços em que eles estão. O meio ambiente ensina ele. Tá? O ensino é realizado em qualquer lugar, em qualquer momento. Pode ser num café, no local de trabalho, pode ser no jardim de casa. Ele pode acontecer em qualquer lugar. E a escola passou a ser relevante. Ela passa a ser vista como um lugar de conhecimento, né? Então, o aprendizado, né, não é mais deixar a criança na escola, mas é um espaço de aprendizado, inclusive para os pais. Hoje, a gente está tendo uma aula diária de educação 3.0, porque a gente não pode ficar só no WhatsApp, a gente não pode ficar só no YouTube, a gente não pode ficar só no ambiente digital. O interessante é a gente fazer as coisas híbridas. Então, eu posso muito bem montar um planejamento em que eu gravo vídeos de 2, 3 minutos para os meus alunos explicando um conceito. E a partir daquele conceito, eu dou uma atividade, desdobro as opções, ou deixo eles escolherem as opções de como aprender. Né? E porque o ensino hoje acontece em qualquer lugar. Né? A grande problema é que, como hoje é tudo muito híbrido, a gente pode tudo, às vezes a criatividade se esconde, porque tem muita solução pronta. A criatividade é você pegar algo que já está pronto e aproveitar aquilo, colocando a sua lente, os seus olhos. Né? Então, falando sobre isso, a gente vai fazer algumas atividades aqui, hein? Nada de fugir aí. Eu trouxe aqui... Tá? Estou aqui um pouquinho, desculpa. Cliquei muitas vezes, perdão. O professor hoje, ele evoluiu, né? A gente vai muito além daquela educação 1.0 em que você era o detentor do saber e todos os outros escutavam você e você era a sumidade em sala de aula. Tá? Nesse contexto de evolução, a gente pensa em o design como uma forma de aprendizado, a gente pensa na comunidade, nas comunidades de aprendizagem, a gente entende em parcerias de aprendizagem e de ensino, e
as ferramentas elas são conectores para a gente andar nesse sentido, né? Hoje o docente ele é muito mais um consultor na gestão do conhecimento, porque ele precisa falar para o aluno o que ele precisa saber e pode dar alguns caminhos para ele aprender isso, tá? E nesse momento em que a gente está afastado dos alunos fisicamente, essa é uma grande oportunidade que a gente tem de exercitar isso, de colocar criatividade nessa nova visualização que a gente tem. A gente tem que entender que hoje, eu sei que muitos professores já fazem isso, mas é sempre importante ressaltar, né? O processo é uma ferramenta de aprendizagem. O aluno pode até responder alguma coisa errado, mas o mais importante para esse aluno não é o resultado final. Ele precisa ter o resultado final num vestibular, numa prova, para poder ter a nota no final. Mas o que é mais interessante aqui é a gente pensar no processo. Então, o que eu vou fazer? Qual vai ser o caminho que eu vou ajudar meu aluno? A consultoria de aprendizagem que eu vou dar para o meu aluno para ele chegar naquele ponto que eu quero. E se ele errar, ele falar, putz, professor, eu errei. Né? Tem uma frase do Bruce Lee, não sei se vocês sabem, ele era filósofo, né? E que fala muito sobre isso. A recompensa está na ação, não no resultado. A única recompensa garantida está em minhas ações e não nos resultados das minhas ações. A qualidade da recompensa está na profundidade da minha resposta. O quanto eu sei daquilo, o quanto eu mergulhei naquele assunto, na inteireza que eu estou naquilo, e não simplesmente em replicar um assunto. E tanto que, assim, se fosse importante só o resultado, a gente poderia deixar os alunos colarem o tempo inteiro, porque aí todo mundo ia tirar 10. O mais importante é o como ele chegou naquela resposta. Então, olha como é importante o processo como ferramenta, tá? Pensando desde nisso, eu trouxe para vocês. Eu estou vendo aqui uma pessoa com a mão levantada, é a Kelly. A Kelly quer falar alguma coisa? A Kelly já baixou a mão. Tudo bem, então. Se qualquer coisa, me chama, Kelly. Eu tô olhando a minha apresentação, mas de vez em quando eu olho aqui no chat, tá? Bom, vocês provavelmente devem já ter ouvido falar ou já viram muito a questão da cultura maker e que as pessoas associam muito a cultura maker com impressora 3D, kits de robótica, mas não é só isso, sabe? A cultura maker, ela veio para brindar, para dar saudar a criatividade. Porque a cultura maker, lógico, é muito bacana você construir um robô e ele funcionar, né? Mas a cultura maker está muito relacionada com o processo para construir esse robô, e não com o robô propriamente dito. Por isso que quando a gente fala sobre faça você mesmo, a gente envolve muito a criatividade e mostrar que pessoas comuns conseguem construir, consertar, modificar, fabricar. É o que a gente chama de cultura da remixagem. Não sei se vocês já viram isso, mas é quando você pega algo, ajusta aquilo para sua necessidade ou para alguma necessidade da comunidade. A gente teve aqui em Campos do Jordão, acho que faz 1 ano e meio, 2 anos, as escolas que fizeram uma barreira para os lixos no córrego, né, no rio. Isso é cultura maker. Eu não preciso ter um robô ou alguma coisa extremamente complexa para poder fazer a diferença. Se eu for dar uma aula de ciências e misturar Mentos com Coca-Cola para fazer aquela sujeira, espirrar para cima, isso é cultura maker. É mostrar e fazer com que o aluno faça ele mesmo essas experiências. Lógico, em casa ele vai ter que tomar algum cuidado, porque senão teremos problema com sujeira em casa, né? Mas a ideia da cultura maker é você colocar a mão na massa, né? E isso tem tudo a ver com criatividade. Às vezes a pessoa associa a criatividade com só viver no plano das ideias, né? Então, pensar em coisas que jamais vão acontecer, pensar em coisas que são inalcançáveis. Eu só vou conseguir pensar com criatividade se eu tiver, sei lá,
uma vacina que cure todas as doenças. Gente, é muito legal pensar nisso, são formas de criatividade, mas a criatividade de verdade, ela faz a diferença quando a gente fala sobre criatividade mais ação, que isso é inovação. Inovação é você colocar a criatividade em ação. Então, quando eu não quis colocar isso no nosso bate-papo, mas quando você coloca a criatividade em ação, quando coloca ela na prática, você coloca ela para as pessoas para poderem fazer algo, isso é inovação. A inovação não precisa dar certo para ser algo inovador, né? Quando a gente pensa em dar certo, a gente pensa em produtos, colocar no mercado, mas eu não estou preocupado com isso. Por que não fazer com que o aluno experimentar novos objetos como forma de arte? Eles têm câmeras celulares, então por que não incentivar fotografia? Então todos esses itens são o faça você mesmo, tá? Pegar um celular, montar um ambiente e tirar uma foto é um faça você mesmo. Você não está deixando que o professor entregue uma foto pronta. O professor está incentivando o aluno a fazer essa foto e discutir por que ele fez aquilo de bacana. Tá? Eu vi aqui a Kelly falando sobre o protagonismo do aluno. É muito isso mesmo, Kelly. A gente está... o aluno, às vezes, ele no ambiente de casa... vocês sabem muito bem como é a realidade, e muitas vezes esses alunos, eles acabam não tendo liberdade criativa em casa. Os pais acabam cortando as asas, colocando dentro de caixas, e a escola é um local e que pode facilitar essa criação dos alunos, porque se ele está com as asas podadas, ele vai ter as asas podadas para conversar com a gente também, conversar com o professor. Muitas vezes o aluno fala com o professor porque não tem com quem conversar em outros espaços. Esse é um aluno que está procurando por algo que ele quer criar, ele quer fazer coisas, quer fazer diferença no meio ambiente em que ele está, né? No ecossistema em que ele vive. Alguém está com o microfone, quer falar? Não? Então tá bom, vou seguir aqui. Eu trouxe uma atividade aqui para ilustrar isso que eu estou falando, tá? Não sei se vocês conhecem Bom Princípio. Alguém é do Rio Grande do Sul, já veio do Sul? Bom Princípio é uma cidade, tá? Bem pequenininha, que fica lá no Rio Grande do Sul, tá? Essa imagem aí é o tamanho de Bom Princípio no mapa, né? Então ela é bem pititica. Uma professora estava com um problema grande, vai fazer acho que uns 2 anos isso, 3 anos, mas não, mais, uns 4 anos isso, em que ela era professora de geografia e ela soube que ia ser derrubado um casarão na cidade, tá? E esse casarão, ele era um dos casarões históricos. E ela não era da cidade, ela era da cidade vizinha, mas os alunos vieram contar para ela que essa casa era antiga e era importante, né, para a cultura da cidade. Ela aproveitou isso para poder fazer uma atividade com os alunos para poder levantar o que aquela casa tinha feito, ou o que aquela casa tinha na história de Bom Princípio. E ela trabalhou com os alunos foram até a prefeitura, buscaram com os pais e montaram um dossiê sobre a casa, né? E que esse dossiê trazia muito claramente qual era a contribuição da cidade, da casa, para o patrimônio histórico da cidade. E aí a professora se deu por contente e tal, mas ela fez uma pergunta: o que a gente pode fazer para salvar essa casa? E aí os alunos foram instigados a pensar nisso. Eles criaram algumas estratégias para poder fazer isso. A primeira estratégia foi criar um QR Code na placa da rua da cidade. Então na rua
eles colocaram um QR Code que apontava, a casa ficava bem de esquina, né? Apontava para um documento que eles fizeram falando sobre a casa, né? E que foi muito bacana, tal, mas aí os alunos chegaram à conclusão que, pô, um QR Code, a pessoa tem que ir até lá para poder desenvolver, ver isso. Ou a pessoa tem que conhecer a página onde está. O que eles fizeram? Eles resolveram desenvolver um aplicativo para disponibilizar na cidade. Pediram apoio da prefeitura. Eles desenvolveram um aplicativo para poder contar a história daquela casa especificamente, mas, poxa, fazer um aplicativo para uma casa só, os alunos foram envolvidos a fazer a busca do patrimônio histórico da rua da cidade de Bom Princípio, onde estava aquela casa. Então, eles levantaram toda a história de cada uma das casas, com QR Code em cada uma das casas. E tinha coisas que descobriram que nem mesmo a prefeitura sabia, que era da cultura popular da cidade. Eles foram além. Poxa, mas para a gente ter uma linguagem mais nova, em vez da gente mandar o pessoal para o Google Maps, vamos reconstruir a rua no Minecraft? Então, os alunos propuseram isso. E os alunos reconstruíram toda a rua com todas as suas casas antigas e de patrimônio histórico em Minecraft e para poder disponibilizar nesse aplicativo. Há quanto tempo levou isso? Esse processo todo levou 3 anos. E começou com uma turma que estava no 6º ano. A turma que estava no 6º ano, no final do período dela, elas não queriam deixar morrer o assunto. A professora gostou da ideia e perguntou se eles poderiam ser os consultores que iam ensinar os alunos que estavam no 5º e iriam para o 6º ano. Então, os alunos que agora estavam no 7º ensinaram o pessoal do 5º que estava indo para o 6º ano. E a mesma coisa aconteceu no ano seguinte. Então, por 3 anos, esse projeto foi alimentado. Então, a gente teve trabalho de diversos alunos, diversas turmas. Os outros professores acabaram se envolvendo, porque para desenhar o Minecraft envolveu o professor de matemática, de geometria. Então, acabou virando um projeto incrível. Por quê? Porque a gente deixou os alunos terem asas de criar. Às vezes você não sabe como fazer, mas como consultor de aprendizagem, você pode ajudar ele a encontrar a maneira de fazer. O professor não precisa saber tudo, mas ele pode auxiliar as pessoas a criar, a desenvolver, ou ir no caminho desse conhecimento. Tá? Vamos lá. E a apresentação está demorando um pouquinho para passar. Eu queria fazer uma atividade com vocês. Acho que até alguns de vocês já conhecem essa atividade, mas eu queria... ela é bem rapidinha, vai levar no máximo 4 minutos. Mas eu preciso que vocês peguem uma folha de papel. Tá? Quem não está com folha, por favor, peguem uma folha de papel. A gente vai fazer uma brincadeira aqui, que na verdade não é uma brincadeira... é uma brincadeira que depende da cidade, as pessoas conhecem de um jeito, eu conheço como stop, né? Mas é um stop diferente, é um stop que me ensinaram como sendo um stop tibetano, tá? Como é que vai acontecer, qual vai ser o nosso caminho? A gente vai responder 3 perguntas, tá? Vocês vão anotar essas perguntas aí na folha de vocês, e no final eu vou mostrar os resultados, o que significa essas respostas que vocês vão dar. Tá? A primeira pergunta. Pronto. Primeira pergunta. Imagine que tem na sua frente 5 animais. Você vai colocar esses 5 animais na ordem que você quiser. Você escolhe aí, desses 5 animais, a vaca, o tigre, a ovelha, o cavalo e o porco, você vai escolher, vai escrever eles em sequência. Tá? Qual é o primeiro animal, qual é o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Vou deixar aí uns 10, 15 segundinhos para vocês. Não precisa pensar muito não, tá?
a atividade é mais legal quando você faz e não pensa muito nela. Você vai agora, numa lista à parte, tá? Descrever com um adjetivo cada palavra dessa lista. Então, qual é um adjetivo que você associa com cachorro? Qual é um adjetivo que você associa com gato? Qual adjetivo você associa com rato? Qual adjetivo você associa com café? E qual adjetivo você associa com mar? Mais uns 10 segundinhos. E a última pergunta, falei que era rápido. Você vai pensar em 5 pessoas conhecidas e importantes para você. Conhecidas não é para escolher alguém que seja famoso, tá? Mas alguém que você conheça. Então você vai escolher 5 pessoas conhecidas e importantes para você. Você vai escolher uma cor para cada uma dessas pessoas. Então, destas 5 pessoas, qual é a pessoa que você associa ao amarelo? Qual você associa ao laranja? Qual você associa ao vermelho? Qual você associa ao branco? E qual você associa ao verde? Essa aqui, como tem que pensar nas pessoas, eu vou deixar 15 segundinhos para a gente poder anotar aí quem vocês estão pensando. Bom, vamos acabando aí. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as respostas. O que são cada uma dessas perguntas, né? E por que que elas foram selecionadas. Esse teste, eu não sou psicólogo, por favor, não cobrem de mim uma análise extremamente profunda. Isso é só um exercício, uma brincadeira, mas que é importante para você poder pensar um pouco, refletir um pouquinho em como você encara os desafios da sua vida e como a criatividade pode ajudar você a fazer isso, tá? Esse teste, ele foi montado nos arquétipos de Jung. Então, ele é uma brincadeira, mas uma brincadeira muito profunda, em que pode trazer algumas respostas para a gente, tá? Primeira pergunta trata das suas prioridades. Então, como você coloca as prioridades na sua vida. Então, quem colocou a vaca em primeiro, coloca a carreira em primeiro lugar. Tá? Então, cada um dos animais, ele tem uma imagem, ele tem um significado, né? Para cada uma dessas palavras. Então, a vaca é a carreira, o tigre é a dignidade, a ovelha é o amor, o cavalo é a família e o porco é o dinheiro. Então, não precisa me falar, tá? Depois eu pergunto, se alguém quiser me contar, me conta. Mas você tem aí uma lista das suas prioridades. O que é mais importante para você? Tá? Por isso que eu falei que era importante não pensar muito. O importante era você só escrever. Tá? A segunda pergunta, ela trata do seu olhar para a vida. Então, o cachorro, ele é você. O adjetivo que está lá é o adjetivo que você está dando para você. O gato é a personalidade de quem você ama. O rato é a sua relação com os inimigos. O café é como você lida com a sexualidade. E o mar é a própria vida. Como que você vê a vida? Como que você encara a vida? O que é a vida para você? Tá? E, por último,
a terceira pergunta. Acabei no copiar e cola aqui, acabou ficando o seu olhar para a vida, mas na verdade não é seu olhar para a vida aqui. Aqui, na verdade, é sobre o seu eu, né? O amarelo é aquela pessoa que é inesquecível para você, que vai estar contigo o tempo todo, né? O laranja é aquela pessoa que é seu verdadeiro amigo. O vermelho, seu verdadeiro amor. Branco, sua alma gêmea. E verde é a pessoa de quem você vai lembrar por toda a vida. Que pode ser a pessoa inesquecível, pode ser alguém inesquecível também ou não. Às vezes a gente pensa em pessoas que você conhece e que não são legais. Então, é como você está lidando com essas situações na sua vida. Tá? Esse mapeamento que a gente monta, como eu falei, é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo é uma atividade muito reflexiva para poder saber como você vê a vida, quais são as suas importâncias, né? E como você se encaixa nesse lugar, quais são as pessoas importantes para você. Então, a partir daí, a gente começa a pensar na criatividade daquela forma que eu estava falando antes. A gente tem um empecilho, a gente tem um problema, a gente tem uma redução, e a partir dessa redução, a nossa criatividade explode. Normalmente, se eu falasse para você, associe uma pessoa que você gosta, ou melhor, se eu perguntasse para vocês para organizar em ordem de prioridades o que é mais importante para você, muitas vezes a gente responde o que a sociedade gostaria que a gente respondesse, e não necessariamente aquilo que a gente acha. Então, essa é uma atividade que acaba fazendo com que a gente se conheça um pouco melhor e pensando fora da caixa de forma criativa em como a gente pode visualizar eventuais problemas e situações. Tudo bem? Então tá bom. Depois, quem quiser compartilhar o resultado, me conta. Alguém quer fazer isso agora? Tem tempo aí para uma pessoa falar alguma coisa. Fiquem à vontade. Olá. Tá? Oi. Interessante que as pessoas que eu escolhi são pessoas da minha família. E por incrível que pareça, a resposta dá certinho com o que eu sinto deles por mim. Então eu pus a inesquecível em primeiro lugar a minha mãe. Em segundo lugar é o meu irmão, que é quem vai fazer compra para mim, quem vai fazer tudo para eu não chegar na rua, para eu não pegar a doença. Em terceiro lugar, a minha irmã, que é uma pessoa que eu amo muito, mas fica isolada lá no ladinho dela. O quarto, o sobrinho afilhado, que viveu comigo a vida inteira. E o quinto, um sobrinho que é autista e que eu vou lembrar realmente e cuidar por toda a vida. Foi fantástico isso. Então, assim, o teste, os psicólogos, os psicanalistas falam que ele tem 97% de assertividade, tá? Se não deu certo, às vezes é a culpa do interlocutor, é culpa minha, porque eu não sou especialista nisso. Mas quando eu falo sobre criatividade, eu gosto de mostrar ele, porque são formas criativas da gente pensar nas pessoas que estão próximas da gente, né? E das escolhas que a gente faz. Às vezes a gente fala que valoriza algo e que quer seguir aquilo, mas a gente não valoriza aquilo no mesmo patamar que é o nosso inconsciente, né? Bom, para a gente seguir aqui, depois quem quiser falar mais a gente conversa. Quando a gente fala de monstros, a gente fala muito sobre os nossos medos, e no nosso título tinha isso, né? Como vencer os nossos medos. Os monstros estão muito associados àquilo que assusta a gente. Quando a gente fala de monstro, né, não é uma coisa infantil. A gente fala de monstros até pensando um pouquinho, conversando com a gente mesmo, né? Nós temos monstros que não são monstros humanoides ou monstros de filmes japoneses, não é o Godzilla, não é um dragão. Às vezes os nossos monstros são coisas que ficaram na gente e que assustam, né? Monstro é aquilo que nos assusta, né? E uma das possibilidades que a gente tem
de resolver esse medo e olhar através dele. Eu vi algumas pessoas fazendo uma brincadeira da mão, né? De olhar através, né? Essa brincadeira de olhar através é um exercício para a gente lidar com os nossos monstros. Normalmente a gente faz isso. O monstro está na sua frente e a gente intuitivamente olha através dele, tenta fugir dele. Mas o monstro não vai sair dali, ele vai continuar na sua frente. O único jeito que a gente tem é olhar ele profundamente. Então, eu só vou tirar minha mão da frente quando eu olhar para ela e identificar que ela está ali. Perceber que ela está lá, eu tenho que lidar com ela. Tá? A criatividade, às vezes, entra nesse quesito. As pessoas têm medo de falar alguma coisa e de serem julgadas por isso. De as pessoas tirarem sarro da sua fala. As pessoas têm medo, na verdade, de compartilhar as suas ideias baseadas em experiências, muitas vezes, que tiveram na escola. Então, às vezes, um aluno lá, aquele aluno mais tímido, um dia levantou a mão e ou um colega ou o professor, por algum motivo, não prestou atenção nele, o colega tirou sarro. Esse aluno, ele ficou com um monstro pendurado no ombro dele. E enquanto ele não olhar esse monstro e conversar com ele, isso vai atrapalhar ele a vida inteira. Tá? Alguns casos, a gente consegue conversar com eles numa introspecção, pensando um pouquinho na gente. Esse exercício, por exemplo, que eu fiz para vocês, é um exercício muito bacana para você pensar quais são os seus monstros, né? Então, enquanto a gente não conversa com ele, a gente não salta. O maior dos medos das pessoas, isso há muitos anos, seguramente essa pesquisa foi feita nos anos 80, nos anos 90, 80% das pessoas têm medo de falar em público, né? E não a questão não é o medo de falar em público, a pessoa tem medo de se expor. E criatividade é exposição pura. Criatividade é você ser ingênuo, é você ser frágil, é a fragilidade no bom sentido da palavra, em que você quer compartilhar algo e quer ter cuidado com aquele algo. E as pessoas às vezes quebram isso, e isso machuca a gente. Então, é importante entender que a gente precisa conversar com esses medos. A conversar com esses medos, normalmente a quebra da criatividade acontece com isso. Porque quando você quebrou esse medo de exposição, a sua criatividade desbloqueia. Tá? Então, por isso que é bacana de falar sobre isso, de conversar sobre esses medos. Tá? Eu vou trazer aqui a frase de um grande pensador, Mestre Yoda. Tem uma frase que ele fala que o medo é o caminho para o lado negro. O medo leva a raiva leva ao ódio e o ódio leva ao sofrimento. Olha como pode não parecer a relação com criatividade, mas olha só, se você tem medo, você começa a esconder as coisas que você acredita. Isso leva a raiva, você começa a não compartilhar com os outros, você fica com raiva quando os outros fazem isso, você se afasta, você começa a ter ódio de situações e de momentos em que você tem que se expor e colocar o seu ponto de vista, a sua criatividade de forma positiva. Então, isso vai levar você ao sofrimento. Então, criatividade tem tudo a ver, não com a perda do medo, tá? Tem uma frase também frase de filme que eu me lembrei agora, né? O Conan, no filme Conan, se fala sobre um rapaz fala, Conan, você não tem medo de nada. E aí ele fala, eu tenho medo. Coragem é quando você enfrenta o seu medo. Então, a criatividade é a coragem de enfrentar o medo de expor as suas ideias. Tá? Caminhando aqui para o final, como eu falei, a gente ia ter lição de casa, hein, pessoal? Vocês passam a lição de casa para os alunos, eu também vou passar a lição de casa para vocês. Eu vou mandar essa apresentação depois para a Marta, mas a atividade que eu queria pedir para vocês é uma atividade para vocês fazerem aí, quando tiverem um tempo, mas de preferência ao longo dessa semana, tá? Chama-se Feira do Futuro 2050.
o que eu gostaria que vocês fizessem? Dentro da sua área de atuação, se você é professor de matemática, é a sua área de atuação, se você é professor de física, química, biologia, ciências sociais, não importa, a sua área de atuação, tá? Você vai pensar na materialização da sua área de atuação. Então, como você transformaria a sua área de atuação, ou que produto você criaria para a sua área de atuação para expor isso numa feira no ano de 2050? Você vai vislumbrar lá 2050, pensar o que seria útil lá em 2050 e transformar a sua área de atuação em um produto, alguma coisa palpável, tá? Você vai preparar uma descrição disso um pouquinho, depois você vai me explicar um pouquinho o que é isso. E o público-alvo desse produto vão ser os seus alunos que vão visitar essa feira lá em 2050. Então, esse produto que você vai criar, seus alunos de hoje, que devem ter aí entre, vamos pensar na rede toda, entre 4 e 15, 16 anos, né? Eles vão ter daqui a 30 anos, entre 35, 36 anos e 50 anos. Eles vão visitar essa feira. E lá nessa feira, qual vai ser o produto que você apresentaria para ele e por que eles teriam interesse nesse produto? Tá? Esse é um exercício de criatividade. Além desse exercício, esse material, né, que vocês vão pensar, a ideia é que vocês publiquem ele. Tá? Então, eu vou deixar aqui um link que não está aparecendo por algum motivo. Agora foi. Por que eu falei que tem que ser um produto? Eu gostaria que vocês fizessem um protótipo desse produto com o que você tem em casa. Então, você pode pegar sucata, você pode pegar argila, você pode pegar madeira, papel, pensar aí um pouquinho nesse protótipo, o que você está pensando, o que você poderia materializar, né? Não precisa ser funcional, se você está pensando, sei lá, num relógio que vai medir os batimentos cardíacos, não precisa ser funcional, tá? Mas você vai fazer o protótipo, vai pegar um relógio na sua casa, de repente, na descritivo você fala como ele vai funcionar, mas pensem em produtos nesse sentido. Vai ter um formulário, que é esse endereço aí, por isso que eu vou mandar a apresentação para vocês, tá? E que tem para vocês preencherem essas perguntinhas aí que eu elenquei, tá? Eu gostaria que vocês publicassem nas redes sociais, seja no Instagram, seja no Facebook, as fotos desses produtos ao longo dessa semana, com as hashtags aí, Senac Campos do Jordão, Feira do Futuro, SME Campos do Jordão e o nome da sua escola. Além de ser um exercício de criatividade, eu conversei com o pessoal da biblioteca do Senac e aí, o que vai acontecer? As publicações que tiverem mais comentários e engajamento irão ganhar livros. Então, é uma atividade de criatividade que vocês vão ter e que ainda pode ser um meio de vocês faturarem algum dos livros que nós temos disponíveis lá no Senac para doação. Tá? Então, depois eu vou acompanhar isso essa semana e depois eu vejo com a Marta, mas a ideia é deixar isso na secretaria depois que a gente acompanhar essas publicações. Eu nem falei nada para ela, isso é surpresa até para o Tiago também. Então, é um exercício de criatividade que pode gerar aí alguns livros. Coloco, mas não é quem publicar antes, tá? Eu vou deixar o link dessa apresentação, tá? A Gisele está pedindo para deixar o link no chat, né? Eu vou deixar o link da apresentação e também deixo o link do formulário. Pode deixar. Assim que eu terminar a fala, eu já coloco lá, tá bom? E a última coisa que eu queria falar, deixa eu só mudar meu slide aqui, que ele está meio preguiçoso, é sobre como às vezes a pessoa acha que isso é criatividade, mas muitas vezes é uma falta de conhecimento, é a sua
não é falta de conhecimento, perdão. É a sua lente para o mundo. Essa aqui é uma publicação que eu peguei nas redes sociais, vai fazer acho que uns 4, 5 anos, que contava a história de um menino que entrou numa escola e que, pela primeira vez na vida dele, os amiguinhos convidaram ele para ele fazer amigo secreto. E ok, final do ano, amigo secreto e tal. E o menino estava desesperado, na verdade, porque ele nunca tinha feito um amigo secreto, ele não sabia o que era amigo secreto, e ficou com vergonha de perguntar, porque todo mundo sabia. No dia que foi para poder trocar os presentes, esse menino fez o seguinte: enquanto os amigos trocavam, liam, faziam a leitura lá e entregavam os seus amigos, o menino levou um amigo que ninguém conhecia na escola porque era um amigo secreto. Então ele pegou alguém que ele conhecia, que ninguém da escola conhecia, e levou uma outra pessoa nesse dia do amigo secreto. Então, às vezes, a gente só precisa treinar e olhar a lente, ou perceber a lente que está sendo vista a isso. Às vezes a gente pode trocar. Eu posso colocar a lente do professor, eu posso colocar a lente do aluno, eu posso colocar a lente do profissional. Então, é muito importante a gente pensar nisso. As pessoas associam pessoas, em todos os filmes, né? Quem é muito criativo é louco, né? Na verdade, não é muito ser louco, mas olhar com outros olhos alguma coisa que todo mundo já olhou com os mesmos olhos, tá? Então, eu termino por aqui. Eu vou colocar a apresentação no chat. São 3h30 agora. Consegui, pela primeira vez na minha vida, terminar na hora, né? O Thiago briga comigo porque eu sempre falo muito, mas eu queria deixar aberto aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida, conversar sobre alguma coisa, trocar alguma experiência. Gostaria muito de ouvir vocês. Nossa, tanta gente falando, poxa. Calma, um de cada vez. Aqui no chat tem algumas falas, ô Gabriel, se quiser dar uma olhada aqui. Opa, vamos ver aqui. Vou subir aqui um pouquinho. A Gisele pediu o link dos slides, eu acabei de colocar, tá? A Gisele também fala sobre como treinar a ver com os olhos dos outros, né? Às vezes pode ser até o nosso próprio olho. Nós temos várias lentes, né? Nós não somos uma pessoa única, nós somos pessoas diferentes em cada um dos ambientes. Às vezes, todos aqui já foram alunos, então você tem a lente de aluno. Às vezes, dar um passo atrás e olhar com a lente do aluno e não com a lente do professor também é muito legal, né? Todos nós conseguimos olhar por diversas faces. Então, é só um exercício, como eu falei, você consegue fazer isso com mais agilidade e com mais facilidade quando você faz isso todos os dias, ou quando você exercita isso, para você tentar alcançar o Kung Fu na criatividade. Pessoal falando parabéns, agradeço para todo mundo aqui. Alguma sugestão de trabalho com fotografia? Parabéns, foi maravilhoso. Obrigado, obrigado. Estou com uma pergunta da Wanda aqui. Ela está falando sobre... Oi? Adorei. Obrigado. A Wanda está perguntando sobre um trabalho com fotografia com alunos do ensino médio, do ensino remoto. Qual área, Wanda? Matemática, português, linguagens? Qual é a área para eu poder tentar ajudar? Fundamental, tá? Eu gosto muito de pensar em trabalhos híbridos e que trabalhem a transdisciplinaridade, tá? Então, quando eu penso em fotografia, a gente pode trabalhar a questão de artes, então, estudo de cores, a gente pode trabalhar formas, a gente pode trabalhar
matemática, ainda a questão geométrica, a gente pode trabalhar razão áurea, tem muita coisa que a gente consegue trabalhar com fotografia no ensino fundamental, tá? Se for fotografia simplesmente artística, é um caminho. Um outro caminho possível é você trabalhar em as visões do aluno do mundo, né? Então você pega uma temática, por exemplo, como que você vê os seus pais? E a partir dessa temática, pedir para ele fotografar, não os pais, mas alguma coisa que represente os pais. Então, é um exercício de criatividade para eles e que pode ser válido para todas as disciplinas, né? Fotografia tem muito de regra dos terços, proporção áurea, então depende do nível de qual fase do fundamental pode ser trabalhado isso. Eu monto com a minha filha, eu tenho uma filha de 4 anos, né? E eu deixo ela fazer as fotografias, ela sair e fotografar as coisas que ela ama. E aí eu monto álbuns de fotografia com as coisas que ela ama. E também pode ser uma possibilidade, tá? Mas fiquem à vontade, tá? Eu vou mandar a apresentação, que tem meus contatos. Se depois vocês quiserem trocar alguma coisa, mandar algum e-mail para mim, fiquem à vontade, tá bom? Ô, Gabriel, deixa eu falar, que eu estou sem o chat aqui. Posso falar? Sem problema. Pode falar. Quem está falando? É Célia. Pode falar. Ô, Gabriel, eu queria fazer 2 observações. A primeira é quando você falou lá a respeito dos monstros, né, que a gente, né, que a gente tem o receio de se expor, né? Eu fiquei pensando assim, que esse receio de se expor, na verdade, ele também é meio que foi educacional para a gente. Quando éramos pequenos, a gente tinha aquela necessidade, foi na educação daquela época, só valia a resposta certa, o correto. Não considerava o processo, o percurso que fazíamos com o processo de conhecimento também educativo, né? Então, aí a gente acabou ficando com esse medo de se expor, com medo de errar, com a vergonha, né? Então, daí foram criando alguns monstros. Eu fiz esse paralelo aí com a sua fala, sabe? E que você fala assim, que as pessoas às vezes têm medo de falar em público, têm medo de, né, se expor. Justamente por isso, do expor, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de errar, eu tenho medo da vergonha, então por isso eu prefiro ficar quietinho no meu canto em vez de me expor. Né? Faz todo sentido, é uma analogia muito própria. Como eu falei, monstros são aquilo que assusta a gente, né? Em alguns casos são físicos, alguns casos são psicológicos, né? Eu sou uma dessas, vou fazer 40 anos aqui esse ano, e eu sou do modelo de escola. Eu estudei em uma escola extremamente tradicional, em que eu era obrigado a ir de terno, de roupa social, né? A minha escola, durante algum período, eu não tinha contato com meninas, era uma escola que separava meninos de meninas, então, assim, eu tive muito isso que você está falando, mas a partir do momento que eu identifiquei isso, quando eu me tornei docente, e a partir do momento que eu identifiquei isso, eu comecei a olhar para o meu monstro e tentar conversar com ele, né? A primeira atividade que eu fiz, como eu falei, sou formado em comunicação. A primeira atividade que eu fiz quando eu entrei no curso superior foi começar a fazer trabalho voluntário e virar palhaço. Porque o palhaço, como ele não tem crivo, ele fala o que ele quiser, ele se expõe, ele é o absurdo, é o ridículo. Eu consegui me expor muito mais e conhecer melhor as pessoas. Então, esse foi um exercício que funcionou para mim. Então, além de trabalhar no Senac, eu sou um palhaço no bom sentido. Tá? Então, eu adoro isso, porque é uma maneira que eu tenho de conhecer pessoas. Com certeza, também já fiz trabalho de palhaço, mais ou menos na mesma intenção que você. Agora, uma outra colocação que eu gostaria de fazer, Gabriel, que você estava falando aí da questão da fotografia, eu sou professora de arte. Recentemente, eu estava, nesse tempo aí da pandemia, a gente estava trabalhando essa questão da fotografia, mas eu peguei com os alunos o processo inverso, porque os alunos dessa faixa etária que eu dou do 1º ao 5º ano, no caso, eu trabalhei especificamente com o 5º ano, o conhecimento fotográfico deles é através do celular, aquela fotografia do papel, aquela fotografia antiga, sabe? Então, uma das propostas que eu fiz com ele é sentar, pedir para um pai, a mãe, sentar junto com as fotos antigas e rever a história,
sabe? Trabalhar emoções também um pouco, sabe? Eu gosto muito de trabalhar essa questão da emoção em arte, sabe? Então, o retorno dos alunos vieram cada história interessante, tipo assim, olha, professora, essa foto aqui era o dia que eu estava na barriga da minha mãe, eu ia nascer no dia seguinte, sabe? Umas coisas assim que tipo, são históricas, faz parte da nossa história, mas que devido à tecnologia, ela é importante essa tecnologia, gosto dela, mas às vezes a gente se distancia um pouco desse contexto um pouco histórico, material, afetivo, sabe? Então, eu achei esse trabalho, para mim, ele foi muito rico e eu não esperava esse retorno que ele teve. Foi relatos lindíssimos que eu ouvi dos alunos, sabe? Foi coisa muito interessante mesmo, que eu fiquei muito edificada, gratificante, sabe? É isso aí. Muito legal, é muito legal. Eu achei a sua ideia incrível. E eu acredito muito no repertório que a pessoa constrói. O digital, as fotografias digitais especificamente, as pessoas tiram às vezes 50, 60 fotos em 10 minutos, mas elas não sabem o repertório para a geração, não guardam um repertório daquela geração de fotos. Então, a grande questão da fotografia afetiva que você está falando é esse repertório, as histórias. Eu tenho várias fotos aqui e que eu guardei da minha avó depois que ela faleceu, porque ela pegava essas histórias e contava para mim. Então, eu acredito que pode até ser feito no digital mesmo, sabe? Mas esse momento de sentar e conversar é muito bacana. Uma outra atividade para os alunos do fundamental é a construção de câmera. Não sei se vocês já fizeram, mas aquela câmera de um furo, né? Eles chamam de pinhole. Você pega uma lata, faz um furinho e consegue gravar no filme fotográfico dentro da lata. É uma atividade muito bacana, porque também tem essa questão do repertório, de saber de onde veio a fotografia, e também trabalha muito a emoção, tipo, a foto é minha, fui eu que fiz e vou guardar com todo carinho porque não tem em nenhum outro lugar. Ah, legal sua dica, obrigada, eu vou incluir nesse meu processo aí que eu estou trabalhando com isso, com a fotografia, gostei. Legal, legal. Pessoal, acho que é isso. Se alguém mais tiver interesse. Tiago, você quer encerrar, por favor? Quero agradecer, né, todos que puderam participar aí, né, nós tivemos a presença de mais de 170 pessoas, agradecer cada professor, né, da rede municipal, a gente sabe o quanto os desafios, né, e as dificuldades mesmo do dia a dia de vocês estão emergindo aí, é o nosso 10º encontro, né, a gente vem falando aí muito das questões socioemocionais, as questões de criatividade, das habilidades práticas. Então a gente vem intercalando aí, né, exercícios, né, de utilização de ferramentas, dessa questão da fluência digital, mas também das questões do cuidado, né, do cuidado com a saúde emocional. E hoje aí essa atividade sobre criatividade sensacional, né? Quero agradecer também, além dos professores e equipes aí da rede municipal de ensino de Campos do Jordão, né, o pessoal, os colegas do Senac que estão aí participando aí com a gente, né, uma alegria tê-los aí com a gente, né, tem um pessoal aí de São João da Boa Vista, a gente tem um pessoal, outras unidades estão participando, então sejam sempre muito bem-vindos nesses encontros, né, esse aqui é um espaço de aprendizagem, né, e é um espaço de aprendizagem mútua, onde uns aprendem com os outros, né. Agradecer a Marta, né, ela pediu licença porque ela tem uma outra reunião, hoje a gente vive em reuniões em cima de reuniões, né, e agradecer essa oportunidade, essa parceria que a gente tem um cronograma aí até o final do ano, até dezembro, a gente é muito feliz por isso, tomara que até lá a gente esteja vacinado e nós possamos nos encontrar pessoalmente, senão a gente vai nesse modelo remoto mesmo, a aprendizagem não para. Agradecer, né, aos coordenadores, a equipe de comunicação do Senac de Campos do Jordão, que pôde aí fazer, né, vários esforços, né, o Douglas, que sempre põe essa abertura aí pra gente, o Vinícius, que está sempre com a gente aí, né, Paulinha, o pessoal que está sempre correndo junto aí para que esse espaço continue existindo, né, e o Gabriel, né, o cara é sensacional, parceiraço, né, um cara que eu admiro pra caramba, que ponta firme mesmo, ponta de lança, corre junto, um educador aí, né, admirável, né? Obrigado, né, Gabriel, pela sua participação. Prazer, gente. Eu aprendo demais. Eu gostaria somente de deixar aqui para vocês os meus contatos, porque eu sei que tem uma dificuldade de acesso mesmo,
essas questões do modelo remoto tem algumas vantagens, mas tem muitas desvantagens, né? A questão do Teams, ele é uma plataforma maravilhosa, mas ela pisa na bola às vezes em alguns aspectos, né? Eu estou quase ligando lá para o Bill Gates para fazer uma reclamação, né? Mas brincadeiras à parte, eu queria deixar para qualquer pessoa que teve algum problema, né? De não conseguiu fazer inscrição, mas gostaria de ter a declaração, né, que, sei lá, de repente não tendo acesso ao chat, gostaria da apresentação do Gabriel,